Bom, primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu particularmente adoro, que é essa questão do desafio, estratégia, da mente de campeão para enfrentar momentos, então, de incertezas e de adversidades. Mas antes de começar aqui a palestra, eu quero falar, e quero ensinar uma coisa para vocês, da maneira correta, e vou fazer da maneira completamente errada. Não foi passado o meu currículo. Aí o pessoal pensa, mas o que esse cara está aí na frente, qual é a autoridade que ele tem para estar falando para mim? Então, em psicologia da venda, psicologia do relacionamento, ok? Você pode falar bem do seu produto ou serviço? Todo mundo junto, sim ou não? Sim. Não. Bom, você não pode falar bem do seu produto ou serviço. Mas por quê? Porque é igual mãe com filho feio. Vocês conhecem algum filho feio? Olhando o caminho, não olha pro lado, tá? A criança, ela parece um gremlin. Os mais novos não sabem o que é gremlin, procurem no YouTube depois, tá? Um filhotinho, então um pouco cruz credo. Mas a mãe tem tanto amor, tem tanta identificação com aquela criança, que ela se torna suspeita para falar. Então, quando ela traz a criança para você conhecer, ela diz, olha aqui que coisa mais linda. Aí você, para não ser mal educado, concorda. Aham, né? Então, assim igual mãe de filho feio, que ele é suspeita, que ela é suspeita para falar do filho, né? Nós também somos suspeitos para falar do nosso produto, do nosso serviço. O cérebro humano ele é configurado para evitar ameaças. E quando alguém fica falando bem de si mesmo, o cérebro interpreta como uma ameaça e essa pessoa que está escutando não leva a sério aquilo que você está dizendo. Gente, eu posso contar uma história para você sobre isso? Posso? Ó, sim é sim, não é não. Posso? Sim. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Se você acha que vir para uma palestra com o Ronan Maires para não participar, você está ferrado, tá? E eu vou fazer você participar o tempo todo. Você concorda comigo que a partir do momento que me passa um microfone, o líder desse ambiente sou eu? Assim como... Não, o problema é teu, tá? Mas assim como você está lá no trabalho, o líder na relação com o cliente ou da equipe é você. E uma das skills mais importantes, comportamentos mais importantes como profissional, esse mundo de incertezas deve dominar, é a liderança. E quando você olha a liderança, um dos pilares mais importantes é a energia, é o clima. Então a gente tem que gerenciar esse clima. Só para você ter uma ideia, até 34% do resultado de vendas do mês teu está diretamente ligado ao teu humor. O teu humor impacta o humor do cliente, impacta o humor do teu funcionário e vai afetar o resultado. Então, sabe aquele dia que você está com o software virado? Sabe aquele dia que você está pé da vida? Você está perdendo grana, cara. Mas, Ronan, eu sou um ser humano. Eu, como líder, como vendedor, como atendente, eu posso atender o cliente, às vezes me sentindo para baixo? Todo mundo junto, sim ou não? Sim, gente! Pô, vocês não acertam uma, né? Ô, Bruna do Sebrae, tu me falou que eles sabiam mais, eu vou embora, tá? É lógico que você pode. Não tem como dividir o ser humano do profissional, é a mesma instituição. Só que aí nós temos que ter um negócio chamado autopercepção, autoconhecimento. Quando você acorda de manhã e se pergunta como é que eu estou me sentindo e percebe que você não está legal, cria uma estratégia para mudar esse humor, para não impactar o resultado. E uma técnica que eu uso sempre. Quando eu percebo que eu não estou bem, eu me lembro. A minha plateia não tem nada a ver com os meus problemas. O meu cliente não tem nada a ver com os meus problemas. Olha para a pessoa que está na cadeira do lado, da tua direita. Aponta o dedo para ela brabo assim e fala, ninguém tem nada a ver com os teus problemas. Só para ela, fala. Então, tu imagina se eu chego aqui para vocês, gente, a palestra não vai ser muito boa, porque hoje meu carro estragou, deixa eu pegar o carro. Gente, o que vocês têm a ver com isso? Então, o humor ele vai impactar o resultado. Sempre, ok? Mas voltando aqui à história da importância de você ter alguém que fale bem do seu produto e serviço. O ano era 2015. Eu fui fazer 3 palestras no Vale do Araguaia, no Mato Grosso. O que já teve no Vale do Araguaia aqui? É longe, é? Eu desci em Goiânia, no Santa Genoveva, 18 horas de ônibus até Canarana, Chavantina e água boa, né? Gente, as 2 primeiras palestras eram pequenininhas, como essa aqui, 30, 40, 50 pessoas. Mas a última palestra eram 500 pessoas numa praça ao céu aberto, é tão quente,
que precisa ser à noite, que o ar não vence. Quando me passa o microfone e eu grito, boa noite! Tchum! Caiu a luz. E olha o nome da palestra. Liderança em tempos de crise. Então, nessa hora eu me lembrei, né? O que minha avó dizia. Você tem que matar a cobra e mostrar o quê? Não, nada de mostrar o pau, tem que mostrar a cobra morta, meu amigo. Esse mundo dinâmico, falou assim, certo? Tu tem que pegar o pau e a cobra e mostrar. Tá aqui, ó. O bicho tá morto. E foi o principal que eu matei. Você tem que mostrar que é bom. Tem que dar resultado. Não importa o problema que tenha. Eu pedi para 3 ou 4 pessoas pegarem os celulares, colocarem em cima de mim para clarear um pouco. Gente, fiz toda a palestra, 5 eu vou, 500 pessoas demais, não vem pregar. E quando chega no final, eu digo, meu muito obrigado, boa noite. A luz voltou. E nessa hora eu aprendi o seguinte, nada na vida é por acaso. Quando nós temos um objetivo e um propósito, principalmente com Deus, com o universo, com essa energia que rege tudo, dependendo da tua fé, existe uma energia. E essa energia, esse Deus, ele vai te testar. E quando ele te testa em situações de adversidade, o que eu aprendi? Amplia a tua percepção. Começa a observar ao redor o que está acontecendo, porque ele vai querer te ensinar alguma coisa. As pessoas vieram conversar comigo, vieram trocar ideia, tirar foto. E nisso chegou um senhor muito eloquente, falando muito bem. Meu jovem, eu nunca vi tanta determinação. O que tu fez essa noite? Para, não fala mais nada. Posso gravar o que o senhor está falando? É lógico, meu jovem. Também tive sorte, né? O cara âncora da TV Record da região, era o William Bonner da galera, conhecidíssimo, e ele era também presidente da Câmara de Vereadores. Ou seja, tinha papo. Gente, ele gravou um vídeo para mim de 45 segundos. Eu já ganhei mais com aquele vídeo do que o cachê que eu fui lá para aquelas 3 palestras. Porque quando me ligam lá com o meu escritório em Porto Alegre e falam com a Letícia, minha assistente, a palestra do Ronan de liderança é boa? Gente, o que vocês acham que ela faz? No vídeo. Mostra a droga do vídeo. Aí eu fico pensando assim, ó. Quantos clientes você atende todo dia? Quantos clientes você ajuda a resolver problemas? Quantos clientes são fãs do teu trabalho e que podem dar depoimentos? E você pode usar esses depoimentos para criar o que nós chamamos de prova social. Se a gente vive num mundo onde as pessoas estão desconfiadas, quanto mais depoimento eu tiver, mais credibilidade eu tenho. Ontem de noite, por exemplo, eu estou lançando um livro. Fui fechar com uma editora, R$5 mais barato. Não fechei com a editora porque eu entrei no Reclame Aqui e tinham mais de 100 reclamações sem nenhuma resposta. O problema não é ter reclamação, o problema é não ter uma resposta. Aí eu fico pensando, quantas pessoas podem dizer que o teu trabalho é bom e você não pede uma gravação? Então, primeira coisa que eu quero te ensinar aqui hoje, se é que eu estou ensinando alguma coisa, eu quero te lembrar, tá? A partir de hoje, quando alguém falar bem do teu trabalho e serviço, grava a droga do vídeo. Fala para a pessoa que está na cadeira de trás, grava a droga do vídeo, fala para ela, fala. Tá? Fala para a pessoa que está na cadeira de trás, finge. Isso é marketing, com certeza. Isso é marketing. Pode colocar meu slide aí? Vamos lá. Então, vou dar uma de mãe que filho feio, aqui rapidamente, tá? Eu me chamo Rona Mairesse, sou graduando em psicologia, graduando em desenvolvimento humano, trabalho há mais de 15 anos com marcas nacionais, multinacionais, atletas, clubes, seleções, na busca do alto desempenho esportivo. Eu vou do esporte só pegar essa questão da mente de campeão e levo para dentro do mundo corporativo. Aqui algumas empresas que eu já tive o prazer de ser consultor, Nestlé, Chocolates Garoto, iFood. Acho que dá para notar, né, gente, que eu trabalhei nessas empresas, né? Trabalhei na Herbalife também, seus coladores, lá embaixo, ó. Aqui, alguns clubes de futebol que eu tive o prazer de vestir a camisa. A maioria é gaúcho? Cadê os gremistas aí? Levanta a mão os gremistas. Legal. Agora, onde é que estão aqueles que, assim como eu, sofrem? Os colorados. Deixa eu ver. Quebrado, né? Cara, eu dei uma entrevista para uma televisão esses dias e perguntei para repórter. Porque é uma polêmica? Lógico, no marketing é importante você fazer polêmica de vez em quando para chamar a atenção do algoritmo. Já vamos falar sobre isso depois. Eu pedi para ela, me faz uma pergunta sobre cultura organizacional
que eu vou dar a resposta baseada na cultura do Inter e do Grêmio. Olha que o problema, gente, do Inter. Não tem cultura, não tem valor. A gente não sabe se chega no final do ano é campeão do mundo ou rebaixado para a segunda divisão. Resultado, o Inter mandou me dizer que não me contrata mais e o Grêmio me contratou para uma série de palestras no final do ano. Então, é importante se posicionar. Então, aqui, ajudei o Inter sub-18 feminino a conquistar o título brasileiro. Fui campeão brasileiro feminino com a Ferroviária. Ajudei a seleção brasileira sub-17 na conquista da Copa do Mundo em 2019. Na Confederação de Ginástica, Arthur Dori, campeão do mundo, ajudei ele também. E a seleção de ginástica rítmica, a ser campeão sul-americano. Se você der um Google lá no meu nome, vão aparecer matérias no Valor Econômico, no Terra, UOL. Tu quer conhecer um pouco mais do que a gente tem feito ao longo dos anos? Tem uma série de matérias lá. Agora, gente, não acredito. Ajudei a subir para a primeira divisão. Eu e o Arilson trabalhamos junto lá, tá? Agora, gente, currículo não serve para nada, tá? Nesse mundo dinâmico, incerto, currículo não sustenta. Se eu não chegar aqui e entregar algo de valor para vocês. O mundo é de quem gosta de gente, de quem gosta do ser humano. A grande inovação na área comercial, por exemplo, é você ter empatia para se relacionar bem. Se você entrar, por exemplo, numa matéria sobre tecnologia, assistir um programa sobre tecnologia, qual é a tecnologia que mais está sendo falada no momento? E aí eu vou fazer um alerta pesado para ti. Se você não cuidar, a inteligência artificial, ela vai roubar o teu emprego. Isso é verdade ou mentira? Todo mundo junto? Mentira, gente! Bruno, é a terceira que eles erram. A quarta eu vou embora, tá? Mentira! A inteligência artificial não veio roubar o emprego de ninguém. Ela vem substituir processos. Se você perceber, toda a tecnologia que foi inventada nos últimos 300 anos só serviu para unir o ser humano. Internet, televisão, rádio, TV, avião, carro. Lógico que quando surge uma tecnologia nova, a economia do emprego ela sente. Assim como quem trabalhava em banco na década de 60, ficou apavorado com os caixas eletrônicos. Só que logo depois os bancos perceberam o seguinte: vamos botar mais gente que gosta de trabalhar com pessoas para trazer mais clientes. Então, quando você olha o cérebro humano dentro de uma ressonância, e ele está em interação com outro ser humano, esse cérebro se acende. Então, se você gosta de relacionamento com o cliente, você nunca vai perder emprego. Quem aprende a mudar o estado mental do cliente, trazendo para o estado mental mais positivo, nunca vai perder emprego. Deixa eu mostrar dois caras aqui para vocês, ó. Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. O que as pessoas sentem sobre você e o seu produto é mais importante, ou melhor, o que as pessoas sentem sobre você é mais importante que o serviço e produto. Hoje a conexão está diretamente com o vendedor, com a pessoa. Ao contrário, lá atrás, que era com a marca. Por que a marca Ronaldo Nazário ela vale muito mais do que a marca Ronaldinho Gaúcho? Vamos lá. Por que ela vale mais? Por que a marca Ronaldo Nazário vale muito mais do que a marca Ronaldinho Gaúcho? Carreira fora do campo. O que mais? Mudou uma vez no Oliviano, né? Deu um lance daquele no motel lá no Rio de Janeiro. Opção dele, tá? O que mais? Foi preso, o outro foi preso. Agora, gente, eu posso pegar pesado para a maioria de vocês? Posso? Posso pegar pesado? Sim ou não? Então, olha para a pessoa da esquerda agora e diz assim, pá, o Ronan vai pegar pesado. Fala para ela, fala. O Ronan vai pegar pesado. Cara, por que eu vou pegar pesado? Eu estou aqui com mais ou menos 55 pessoas assistindo a palestra, os que estão em pé e os que estão aqui. Eu faço uma pergunta, apenas 4 de vocês respondem. Mas por que só 4 respondem? Porque o ego não permite. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o nosso ego. Ele funciona mais ou menos assim, ó. Eu vou levantar a mão e vou responder para o Ronan Marketing. Mas ouvir de mim? Ai, Jesus, como a conta, vamos lá. Quando a mão chega na altura do ombro, sabe o que teu ego diz? Baixa a mão, seu idiota. Não participa. Vão rir de ti. Gente, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida para vender, para liderar e ser feliz é não ter vergonha de ser ridículo.
Tu não pode ter vergonha de ser ridículo. Essa é boa também. Olha para trás e fala, não tem vergonha de ser ridículo? Fala pra ele, fala. Isso é boa também. Diga. Se isso não for ter vergonha. Por que a vergonha é ruim? Porque você mata a sua atitude, você mata o seu ímpeto, porque você fica mais preocupado com os outros do que fazer a ação necessária para mudar a tua empresa, o teu atendimento, o teu mercado. Posicionamento. Quando alguém faz uma pergunta, você tem que posicionar se você é líder. Gente, posicionamento é tão importante, mas tão importante, que teve um cara aí que, entendendo a importância do algoritmo do Instagram, quem que conhece bem o algoritmo do Instagram aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Pelo amor de Deus, tema de caça para todo mundo. Vocês têm que estudar o algoritmo do Instagram, tá? O que é algoritmo? É uma inteligência artificial que identifica o comportamento do usuário e entrega conteúdo baseado nesse comportamento. Então, se eu sei o comportamento do meu cliente, eu crio materiais baseados nesse comportamento para chegar nele. Então, olha o que o cara fez. Ele, sabendo da importância do algoritmo, ele se posicionou. Se candidatou a prefeito de São Paulo, brigou com todos os outros candidatos, se submeteu a levar uma cadeirada na cabeça, porque na verdade ele queria um tiro, para poder vender curso depois nas redes sociais. De quem é que eu estou falando? Pablo Marçal. Não estou dizendo que foi ético, tá? Mas o cara é um gênio. Hoje você posta uma foto tua e do Morzão na rede social. O que vai acontecer? 1000 visualizações. Posta a mesma foto e bota a hashtag Pablo Marçal para você ver o que vai acontecer. 15.000 visualizações. Porque o Instagram identificou que Pablo Marçal é relevante. E aí tá ganhando fortunas por causa disso. E teve babaca que deu dinheiro pra campanha achando que ele queria ser prefeito. Eu dei R$200. Sério, dei R$200. Entendi. Isso é posicionamento. Não ter medo de ser ridículo. Vamos pegar o velho Tavan. Quando ele usava calça jeans e camisa polo, ele faturava, se eu não me engano, 550 milhões de reais ano. Hoje ele se veste que nem um papagaio, fala pelos cotovelos e não tem o caixa número 13. Ele fatura 18 bi por ano. Tá entendendo? Então tem que ter posicionamento. Se alguém pergunta pra ti, por que esse cara vale mais? Se você errar, consciência, mas te posiciona. Aprende com o erro. Então, se vocês são líderes, eu tô ficando irritado. Se vocês são líderes, tem que ter pelo menos uma resposta. Não, eu trabalho com esportes, eu me fico mesmo, entende? E vamos lá. Vamos lá, eu vou lá. Por que a marca Ronaldo Nazário, ela vale mais do que a marca Ronaldinho Gaúcho? Vocês ficam. Se posicionou, o que mais? Determinação. Vamos lá, gente. O pessoal do fundo veio. O pessoal da frente olha pro pessoal do fundo e pergunta, vamos lá, vocês vieram? Pergunta, vocês vieram? Tá? Vamos lá. Eu vou explicar para vocês, tá? Por que ele vale mais. Milhões de pessoas estão assistindo o jogo da Inter de Milão. Ele coloca uma bola na frente. Ele sai correndo atrás dessa bola. Uma câmera que está bem na frente filma o joelho dele fazendo isso aqui, ó. Ele rompeu todos os ligamentos da perna. Os médicos no mundo inteiro disseram, nunca mais ele volta a jogar em alto desempenho. Ele deu ouvido para isso? O que vocês acham? Quem lembra? Não. Ele passou por 9 cirurgias em 2 anos de tratamento. Ele volta em alto desempenho. Ele vai para a Copa do Mundo. Ele é titular da seleção. Ele é o artilheiro da Copa do Mundo. Ele conquista o título de maior artilheiro de todas as Copas. Só perde em 2014 com o Klose no 7-1 que a gente levou na Alemanha. Ele vai para a final daquela Copa do Mundo. Ele faz os 2 gols da final. E ainda ganha o prêmio de melhor do mundo FIFA. Então, quando você olha o Ronaldo Nazário, qual é que é a palavra que define a carreira dele? Determinação. Todo mundo junto? Superação. Que não é muito diferente de determinação. Superação. Escuta o que eu vou falar para vocês. Não é o que acontece contigo, é como tu reage com aquilo que acontece que vai definir o teu nível de sucesso. A gente está vendo aí o tarifaço do Trump. Se você der valor para o tarifaço, você não vai dar valor para a estratégia para superar o tarifaço. Dê valor à coisa certa. Aquilo que a gente coloca foco vai dar resultado.
Se o teu foco está no problema, você vai sofrer. Se o foco estiver na solução, você vai encontrar estratégias para vencer aquilo. Então, repitam comigo, todo mundo junto, tá? Não é o que acontece comigo, mas como eu reajo com aquilo que acontece e que vai definir meu nível de sucesso. Então, para quem já me segue nas redes sociais, viu que no ano passado eu perdi tudo na enchente. Eu morava em Canoas. Gente, deu 3 metros de água lá em casa. Eu fui resgatado no sábado de barco. Eu tive que nadar até o barco para ser resgatado. E fiquei indignado por ter sido resgatado de barco. Eu queria de helicóptero, né? Mas não deu tempo. Gente, vocês acham que eu senti? O que tu acha? O que tu pensa? O líder sente? Muito. A gente chora, mas nós não temos tempo para limpar as lágrimas. Nós temos que agir rápido, porque ficar chorando não resolve nada. Então, 2 certezas que vocês têm que ter. Esse planetinha aqui não é para os fracos, tá? Primeira certeza que você tem que ter. Não importa a adversidade. Se você tiver um objetivo, tiver determinação, busca da excelência, buscar conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui, um dia vocês vão chegar onde querem. Porque a maioria das pessoas já desistiram. Elas desistem muito fácil. Segunda certeza que você tem que ter. Entre o aqui e o futuro que você almeja, vai ter muita encrenca. Vai ter muita pandemia. Vai ter muita enchente. E muito plano econômico tentando nos derrubar. Mas é a maneira como você reage em relação a isso que vai definir o teu nível de sucesso. Então, por que o Ronaldo Nazário vale mais? Porque quando tu conhece a história de superação dele, ele muda o estado mental. Você se inspira nele. A palavra inspiração, ela vem do latim. Significa colocar no coração. Então, quando a gente age com determinação, força de vontade, quem está abaixo de nós se torna, copia esse comportamento, quem se torna inspirador, a gente entra no coração dela. E ela começa a agir, então, conforme a maneira que a gente age. Por isso, ser líder é tão difícil. E ser líder também é tão importante. Vamos lá. Hábitos dos campeões. Quando você trabalha com campeão, você percebe alguns comportamentos. O primeiro deles, tá? Campeão tem um objetivo específico. Ele não dá conta sem nó. Todo dia, quando ele acorda, ele tem clareza no que ele quer. O nosso cérebro, gente, ele funciona exatamente igual o motorista do táxi. Quem é que tem menos de 40 anos aí, os pumpers? Gente, eu carinhosamente eu chamo vocês de pumpers, tá? Gente, para vocês que têm menos de 40 anos, o que é táxi? Táxi é um carro de uma placa em cima escrito táxi. Vocês lembram disso, os mais velhos? Você entrou num táxi aqui na frente do auditório. Qual é que é a primeira pergunta que o taxista vai fazer para você? Para onde você vai? Só que aí você não é específica. Você olha e diz assim, em frente. Em frente aonde, moça? Pisa. Pisa para onde, sua doida? Acelera. Gente, esse taxista vai te levar até um local específico? Não, ele começa a dar volta para a cidade, gasta o teu combustível e não leva a lugar algum. Então, da mesma forma que você entra num táxi e fala, eu quero ir na cidade tal, no bairro tal, rua X, número tal, nós temos que ter essa clareza. Todos os dias. Porque o nosso cérebro, ele precisa de um negócio chamado também previsibilidade. Quando nós não temos previsibilidade, o nível de ansiedade aumenta. E a ansiedade, ela vai impactar o resultado, porque impacta as nossas ações. Qual é que é um dos papéis do cérebro? É chegar no ambiente, observar o ambiente e moldar o nosso comportamento para aquele ambiente. Depois que você tem esse comportamento, ele fica calmo. Ou seja, para você trabalhar com vendas, que a maioria que trabalha com vendas, tem que ter um negócio chamado meta. Se a equipe não tem uma meta e um método para alcançar a meta, a ansiedade aumenta e o resultado não aparece. Então, quando eu tenho estratégia, eu fico calmo. E olha o que a gente faz no esporte. Nós simulamos condições reais de jogo em treino. Então, quando tem um problema, a gente treina a equipe para superar o problema como se fosse real. Phelps. Todo mundo conhece o Michael Phelps aqui? Maior nadador do mundo.
Quando ele ganhou a primeira medalha, o óculos dele veio parar aqui na bochecha. Um aqui em cima e outro aqui embaixo. O repórter pergunta para ele, mas vem cá, Phelps, como é que você conseguiu ser campeão olímpico com esse problema? Porque a cabeça começa a puxar para o lado, gera uma distração. Olha o que ele respondeu. Quando eu defini que eu queria ser campeão do mundo, campeão olímpico, eu enumerei todos os problemas que poderiam acontecer. E um deles era o óculos cair na hora que eu me jogasse na água. Então, uma vez por semana, eu simulava condições reais de competição em treino. O que acontecia? Ele treinava sem óculos. Inclusive, o que ele fazia? Ele sabia que um dia podia cair o calção dele. Ele treinava pelado uma vez por semana. Para quê? Para acostumar o cérebro dele com a previsibilidade caso aquilo aconteça. Então, tá aí a importância de ter treinamento, de ter uma estratégia e treinar essa estratégia. Treinamento é importante. Olha só, quem aqui já chegou de manhã, trabalhou o dia inteiro, sabe aquele dia que você não para um segundo? Você corre de um lado para o outro e no final do dia, chega em casa, bota as duas mãos na cabeça e diz assim, meu Deus do céu, parece que eu não fiz nada hoje. Quem já se sentiu assim? Levanta a mão, deixa eu ver, sinceramente. Ó, de 55 pessoas, 30 levantaram a mão, tá? Tem 25 mentirosos aqui, tá? Porque todo mundo já se sentiu assim. Agora é o contrário. Você tinha definido o seguinte, amanhã eu vou conversar com o Jax. 3 horas da tarde eu vou resolver o problema do Jax, eu vou vender pro Jax. Tu chegou cedo, não fez nada. Só tomou 2 térmicas de chimarrão. Uma mijadeira, às 15 horas, foi conversar com o Jax, resolveu o problema do Jax. Chegou de tarde em casa, assim com o peito, parecia uma pomba, né? Hoje deu tudo certo. Quem é que já se sentiu assim, gente? Trabalhou pouco, mas deu resultado. Aí que tá o ponto. Não é o resultado, e sim o teu cérebro dizendo, aquilo que eu tinha projetado para aquele dia, que era só atender o Jax, eu cumpri. Dá uma descarga de serotonina e você se sente bem. Tá aí a importância de você ter estratégia. Então, uma equipe não pode começar o dia sem ter uma meta e um plano estratégico. E quando tiver dentro desse plano estratégico algo que atrapalhe, tem que ser treinado real, como uma condição de jogo em treino. A força, gente, ela vem do propósito. Às vezes o pessoal me fala assim, Ronan, como é que é trabalhar com gente chata, com cliente chato? Lembra do teu propósito. Lembra, por exemplo, que é do teu trabalho que você paga a prestação da casa, é do teu trabalho que você paga a faculdade do seu filho. Eu vou confessar uma coisa para vocês, gente. Às vezes eu não tô com vontade de estar aqui na frente. Quando eu vejo que eu não tô com vontade, eu me lembro, a minha plateia não tem nada a ver com isso. E aí eu uso 2 técnicas. Primeira técnica, tá? Quando faltar motivação, tem que ter disciplina em cima do plano estratégico. Quando faltar motivação e disciplina, você tem que ter honra. Honra por quem está em casa, torcendo pelo teu sucesso. Aquelas pessoas que dependem de ti. Repitam comigo aqui, ó. Quando faltar motivação, tem que ter disciplina. Quando faltar motivação, disciplina, façam assim, vamos ancorar. Façam assim. Tem que ter honra, pô! Honra quem está em casa torcendo por ti. Outra técnica que você pode usar. Quando o sentimento ruim vier, ou quando o problema parecer maior do que você, lembra sempre do seguinte. Faça a seguinte pergunta. Tu quer que as pessoas te admirem ou tenham pena de ti? Pergunta para a pessoa de trás, todo mundo. Tu quer que as pessoas te admirem ou tenham pena de ti? Pergunta para ela, pergunta. Tem gente que não tá fazendo. O cara que não tá fazendo é o mesmo que reclama depois, sem vergonha. Tá? Aí quando eu falo que ensino essa técnica, sempre tem os neuróticos. Vocês conhecem pessoas neuróticas? Conhecem? Ela veio na palestra hoje, veio? Olha pra mim, olha pro lado. O neurótico nessa hora diz assim, eu tô nem aí pras pessoas. Entende? É uma técnica. Tu quer que as pessoas te admirem, eu tenho pena de ti. Gente, tem que admirar. Parte pra ação. Se vocês são líderes, você tem que inspirar o planeta. Não ficar resmungando. Arruma um jeito
não uma desculpa. Terceiro, a mudança do software mental. O que é o software mental? Desde pequeno, pela sociedade, pelos pais, pela mãe, pela família, pela escola, é colocada uma programação no nosso cérebro. E se nós não cuidarmos, essa programação vai até o final da vida. Olha que é o drama. A gente vive num mundo que muda a todo momento. Se nós não aprendemos a apagar esse software, a gente pode viver uma vida inteira acreditando em coisas que não existem mais. Eu tenho um cliente meu que é bilionário. Eu cuido dos líderes dele lá em São Paulo. Aí outro dia ele chegou para mim e disse assim: Ronan, eu adoro vocês gaúchos. E eu fiquei todo, né? Que legal, né? É mesmo, mas por quê? Vocês são tão chatos, mas tão chatos, que se eu abrir uma empresa no Rio Grande do Sul e der certo, eu vou abrir em Júpiter e vai dar certo também. E eu perguntei, mas como é que eu chego a essa conclusão? Quer ver só, Ronan? Tem uma coisa que vocês acreditam, que é assim, ó. Vocês já ouviram ou conhecem alguém que bate no peito e tem o orgulho de dizer, eu sou 880 mesmo? Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem? Quem de ver quem na palestra essa criatura? Não. Deixa quieto. Existe uma pessoa que é 880. Ela afasta ou aproxima os outros? Afasta ou aproxima? Afasta por quê? Tão chato. É o dono da verdade. Nós estamos num momento no mundo que é da cooperação. A palavra desse ano das Nações Unidas, tá? Das Nações Unidas é cooperação. Então, quando uma pessoa vem com uma informação diferente, um cara que tem inteligência emocional, ele vai seguir 5 passos. Ouvir atentamente, buscar compreender, fazer perguntas, refletir e depois tomar decisões. Vamos lá, repita comigo. Ouvir atentamente, buscar compreender, fazer perguntas, refletir e tomar decisões. Uma pessoa com inteligência emocional, Farinha, ele aprende até com os idiotas. Mas, Ronald, o que eu aprendo com o idiota? Eu não sou idiota. Simples. Nós temos que aprender com todo mundo. Eu gosto muito do meu trabalho, modéstia à parte, porque eu trabalho com o pessoal do agro, da pecuária, de funerária, né, Bruno? Tu me levou esse tempo, tenta num caixão, deitei, né? Você conhece várias áreas. Tem discurso para falar com qualquer pessoa. Então a gente tem que aprender a ouvir mais e falar menos. Então uma pessoa que é 880, ela não discute. Ela chega para um evento, começa aqui, ele bate o pé e não muda a ideia, apesar de ter uma série de especialistas aqui ensinando sobre marketing. Mas ele acredita que é daquele jeito. E ainda é do contra. Depois vamos falar sobre isso. E o último, tem que ter mente de campeão. O que é uma mente de campeão? É acreditar no impossível. E para isso eu quero mostrar para vocês um dos maiores exemplos que eu tenho no esporte de mente de campeão. O nome dele é Muggsy Bogues. Quando eu pergunto para vocês o seguinte, qual é que é a competência física mais importante no basquetebol? O que você me responde? Por que altura, Silvio? Por que altura? Porque a sociedade colocou na minha cabeça, na tua cabeça e na cabeça de todo mundo aqui que para ser um jogador de basquete o cara tem que ser alto. Isso é mentira. O Muggsy, ele não tinha altura, mas ele tinha mente de campeão. Ele disse o seguinte, eu quero, eu posso, eu consigo. Ele percebeu que o técnico nunca ia deixar ele fazer teste. Então ele se tornou uma pessoa interessante para o técnico. Como assim interessante? Ele era um menino que carregava água, ele era um menino que carregava material esportivo, ele ajudou tanto, mas tanto o técnico, que um dia ele perguntou, professor, posso fazer um teste? O técnico disse, sim, olha o que tu tem me ajudado. E contra toda a lógica, gente, ele passou no teste. Ele se transforma em um jogador profissional. Um dos 30 maiores jogadores de basquetebol da história. Com o nome dele do Guinness Book, com recordes que até hoje não foram quebrados. Mas afinal, qual é a altura do Muggsy? O pessoal do fundo vai ter que levantar. 1,60 m. Olha o tamanho do gigante aqui na foto, ó. Não, Farinha, não é o filho daquele lá, tá?
Primeiro recorde do Muggsy no Guinness Book. Maior número total de minutos jogados da NBA. Sempre titular, nunca foi reserva. Próxima foto. Cria uma linha imaginária da cabeça dele, onde é que dá no alemão ali? No estômago do alemão. Segundo recorde do Guinness Book. Média mais alta de assistências. O maior passador do basquetebol mundial era desse tamanhinho. E aí, nessa hora, Bruna. Gente, uma salva de palmas para a Bruna, por favor. Vamos salvar a Bruna. Levanta, Bruna. Levanta, né? Levanta um pouquinho pro pessoal aqui. Gente, nunca perca a oportunidade de fazer uma pessoa se sentir importante, tá? A Bruna é uma grande parceira do Sebrae aí que você não me contrata. Gente, aí nessa hora, Bruna, na minha plateia aqui eu tenho dois tipos de pessoa. Primeiro, é aquela pessoa que tem mente progressiva, que é apenas 5%. Aquela pessoa que a base da personalidade dela tá a humildade. Aquela pessoa que olha e diz assim, ó, como é que esse cara conseguiu isso? Eu quero aprender. E eu vou copiar essa ideia e colocar em prática. É aquele que aqui copiou as melhores ideias uns dos outros aqui para aplicar. Mas, Rona, copiar é plágio. Mas copiar de vários é pesquisa, né? Concorda comigo? Então ele pega o que nós chamamos de boas práticas dos outros e aplica na empresa dele. Tá tudo bem. Nós chamamos no mundo corporativo de Versa Marketing, né? Agora, infelizmente, 95% de nós, a mente é fixa. É aquela pessoa que olha para essa foto e não se dá por vencida diz, mas também, né? Aí é fácil. Ninguém enxergava ele na quadra. Vocês conhecem pessoas do contra? Conhecem? Ela veio hoje? Não fala. Então, eu que sou consultor do Sebrae. Às vezes a gente chega, por exemplo, a Bruna pode comprovar. Eu chego para a Simone. Ela tem uma loja. E eu falo, Simone, faz dessa forma, essa metodologia vai dar resultado. Aí a Simone olha, isso não funciona aqui em Camaquã. Funciona só em Porto Alegre. Tudo bem, não quer aplicar? Tudo bem. Aí eu chego para Vitória. Victória, né? Victória, faz desse jeito que vai dar certo. Gente, na mesma rua, mesma cidade. A Victória se interessa, faz perguntas, como você compreender, aplica, dá resultado. A Simone, não dada por vencida, olha e diz, mas também, né, no mínimo ela tá vendendo droga lá na loja dele. Gente, existem pessoas assim nas cidades de vocês? Existem? Gente, existem em tudo quanto é lugar. Olha, se eu identifiquei que eu tenho uma mente fixa, o que eu faço? Primeiro, procuro uma mentoria, tá? Para mudar isso. Se a mentoria não resolve, terapia resolve. Eu tinha mente fixa. Deixei psicólogos ricos aí, tá? Mas mudou. Última foto. Melhor percentual de tiro de 3 pontos nas etapas finais. Gente, tiro de 3 pontos é o mais fácil ou mais difícil? E etapa final, qual é o nível de pressão? Altíssimo. Eu que trabalho com esporte, eu digo, para mim, o momento mais difícil é a semifinal. Porque se você ganha, final, se você perde, depressão total. E quando eu falo que eu trabalhei com a seleção brasileira sub-17, quem assistiu aquela Copa do Mundo me pergunta de um jogo específico. Ronan, o que foi feito no vestiário contra a França na semifinal da Copa? Gente, resultado do primeiro tempo, tá? Termina o jogo, primeiro tempo, 2-0 para quem? Para a França. Primeira coisa que foi feita. O técnico chegou no vestiário e falou para os atletas, vocês têm 2 minutos para respirar. O nosso cérebro tem um sistema chamado ataque, defesa e fuga. Tá? É a amígdala cerebral. Você nunca pode tomar decisões quando está com a amígdala estourada. Então a primeira coisa que a gente faz é respira. As coisas não estão dando certo? Cara, vai para um cantinho, respira, coloca a tua cabeça no lugar antes de tomar decisão. Se você tem uma equipe, faz a equipe participar. Foi a segunda coisa que o técnico fez. Ele olhou para os meninos e perguntou, como vocês vão fazer para virar esse jogo? Gente, as pessoas estão cada vez mais conscientes do papel delas na sociedade. Quando elas participam da estratégia, elas vão ter mais empenho. E detalhe, quando elas colocam para fora o que estão sentindo, a ansiedade diminui. Os principais jogadores deram ideias. Última coisa que foi feita. Nós tínhamos mapeado na Granja Comari,
no centro de treinamento da seleção? Qual é que era o sonho de cada jogador? Quem eram as pessoas que eles mais amavam e o que eles queriam dar para essas pessoas? O técnico chegou nos principais jogadores e perguntou: quem é que veio assistir teu jogo hoje? Minha tia. Quantas vezes a tua tia fez faxina para comprar chuteira para ti? Muitas vezes, professor. O que tu quer dar para tua tia? Uma casa. Então entra em campo e busca nem que seja o azulejo da casa da tua tia. Tu honra a tua tia. Quem é que veio assistir teu jogo hoje? Meu pai. Quantas vezes teu pai trabalhou em obra para dar dinheiro para você excursionar com o clube? Muitas vezes, professor. O que tu quer dar para o teu pai? Um carro. Então honra o teu pai. Entra em campo e busca nem que seja o tapete do carro no teu pai. Resultado. Voltamos para o segundo tempo. Viramos o jogo para 3-2. Ganhamos da França. Fomos para a final e ganhamos do México. Campeão do mundo. Objetivo definido. Estratégia, participação e muita honra por aqueles que estão apostando na gente. Então tem que honrar essas pessoas sempre quando a encrenca está vindo. Estamos aí com essa encrenca do Trump? Estamos. Mas é a maneira que você vai olhar para isso que vai definir o sucesso que você vai ter no final. Ou tu quer deixar a tua empresa quebrar. Ou tu quer deixar o problema ser maior do que você. Como é que funciona a mente dos vencedores, tá? Eu chamo lei de campo mental. Gente, isso aqui é o slide mais importante da apresentação, tá? Funciona assim, ó. Todo pensamento que nós temos, todo pensamento, ele vai interferir diretamente no sentimento. Isso aqui é uma reação automática, tá? Venham comigo. Tu pensou, tu sentiu. Todo sentimento, ele vai regular a qualidade das nossas ações. Então, a qualidade daquilo que a gente faz está diretamente ligado a como eu estou me sentindo. Uma descarga de humor positiva antes da performance melhora o resultado daquilo que eu faço. Eu, por exemplo, quando não estou com motivação para vir aqui na frente, eu vejo um vídeo da minha filhinha de 4 anos, eu imagino a minha falecida avó, que eu amo de paixão, na minha frente, como se fosse real. Quimicamente, o meu corpo muda. E isso me dá um gás, me dá uma motivação. E essa ação, ela vai interferir, então, no resultado. E aí o pessoal me pergunta, mas vem cá, se é o pensamento que muda o sentimento, o segredo é mudar os nossos pensamentos, concordam? E como é que eu faço para mudar os pensamentos? E aí vem uma resposta que vale $1 milhão. Muda toda a comunicação que você recebe do universo. Cuida o jornal que você lê, cuida o programa de TV que você assiste, cuida as pessoas que você escuta e que você anda. Tem gente tão pessimista, mas tão pessimista, que ao invés de chegar de tardezinha em casa, assistir uma novelinha. Gente, não tem problema algum você assistir uma novelinha se é para relaxar. Mas sabe o que o infeliz faz? Liga a TV no Datena. Morreu 8 em São Paulo. Chega a pingar sangue da TV. Vocês conhecem pessoas assim? Conhecem. Olha para mim. Graças a Deus. É aquela pessoa que sai da empresa e vai para casa escutando o programa de notícia. Gente, o que passa nos programas de notícia hoje? Lula, Bolsonaro, Xandão, guerra em Israel, Ucrânia, Trump. Não é só isso? Aí antes de jantar, assiste o Jornal Nacional. Para descer a comida legal, né? Gente, o que passa no Jornal Nacional? Lula, Bolsonaro, Trump, só encrenca. Não vai dormir sem assistir o Jornal da Globo. A mesma coisa. Acorda 4 horas da manhã para assistir Hora H. Para ver se não deu uma tragédia, Victória, da meia-noite às 4, né? Mundo globalizado. Né? Qualquer programa. Entra no carro, vai para a firma escutando programa ruim. Gente, qual é que é o ânimo que você tem para resolver um problema? Primeiro cliente que você atende, a única ferramenta que você tem para mudar o estado mental dele é o quê? Vem cá me dar um abraço, vamos tudo morrer abraçado. Gente, eu vou pegar pesado com vocês. Eu vou pegar pesado de nível com vocês. Posso? Ouçam o seguinte, tá? Eu adoro falar isso pro pessoal do agro, tá? A tua vida não muda quando muda o governo. A tua vida não muda quando tu muda de empresa, quando tu muda de produto, quando tu muda de parceiro amoroso.
Sabe quando é que a tua vida muda realmente? Quando você muda isso aqui, ó, a comunicação que você recebe do planeta. Quem é que tem mais de 50, 60 anos aqui? Levanta a mão. O Brasil já não estava em crise na década de 70? Está sempre em crise. Eu já nasci, tu já nasceu na crise, cara? Está sempre em crise a droga desse país. Mas a maneira como a gente reage que vai definir. Então cuide dessa comunicação. Outro dia eu estava fazendo uma palestra em Passo Fundo, na UPF, uma menina veio para mim, eu estou com problema com meu marido. Tá aí, o que que tá fazendo para resolver? Pedi um conselho para minha vizinha. Mas qual é que é a autoridade da tua vizinha para te dar uma dica sobre relacionamento? Não, ela é experiente, ela foi divorciada 6 vezes. Gente, procura sempre o especialista. O especialista, tá? Não é qualquer um. Procura a gente que vai ajudar vocês. Fortalecendo a mente de campeão. Primeiro, faça parte de um bando. O que a Remate fez hoje? Criou um bando. É um grupo de pessoas com o mesmo objetivo que se unem para alcançar um resultado. Mais importante do que fazer parte de um bando é perguntar quais os bandos que eu tenho que me afastar, que eu tenho que sumir de perto. E quando o bando é família, minha dica, busca terapia. É a única forma, porque às vezes a gente tem que se afastar até mesmo de algumas pessoas da família, porque atrapalha. 2, cuidado com o viés de confirmação. Gente, isso aqui para mim, olha só, o maior problema do Brasil, depois do jogo do Tigrinho, é o viés de confirmação. Tá? O nosso cérebro, ele ama, ele adora ler e escutar informações que comprovem que eu estou certo, mesmo quando eu estou errado. Isso é viés de confirmação. Chega, por exemplo, uma pessoa que é Lula ou uma pessoa que é Bolsonaro. Chega para o cara que é Lula e fala bem do Bolsonaro. Chega para alguém que é Bolsonaro e fala algo bom do Lula. O que acontece? Tu apanha. Uma guerra. Agora traz essas coisas boas e omite de onde veio. O que Bolsonaro vai elogiar a ideia do Lula, o que a Lula vai elogiar a ideia do Bolsonaro. Por quê? Ele não sabe. A partir do momento que você conhece, botou viés de confirmação. E o viés de confirmação, ele está influenciando demais as nossas decisões por causa da rede social. Vamos lá. Gente, eu posso fazer uma brincadeira com vocês? Posso? Meninas, posso com vocês, meninas? Sim, é sim, não é não. Posso? Posso ou não? Vou lá. Você está com um problema com o marido. Vamos imaginar? O marido faz 3 meses, está complicadíssimo. Você, sem saber o que fazer, pediu para tua amiga de Porto Alegre vir a Camaquã te dar umas dicas. Você contou para a amiga o que estava acontecendo. Ela, sem ser uma especialista, olha para ti e disse: guria, eu sempre soube. O teu marido é um narcisista. Porque agora tudo é narcisista, né? Pior, gente. Presta teu celular, Fali. Pior do que a tua amiga falar o que não sabe foi o algoritmo do Instagram ter escutado que o teu marido é um narcisista. Tu botou tua amiga no embaixador, não, no Fredericks, né? Pra Porto Alegre. Você abriu o Instagram, a primeira coisa que aparece: 21 comportamentos do marido narcisista. Aí você lê aqueles 21 comportamentos. O que o algoritmo entendeu? Que é relevante para ti. Então, se é relevante para ti, o que o algoritmo vai fazer? Vai mostrar mais. Tu passou o dia inteiro olhando aquilo. Você entrou no Facebook, de novo. Fez uma pesquisa no Google para comprar um tênis com o teu filho. Apareceu a pesquisa do tênis, mas em cima um patrocinado. Livre-se do seu marido narcisista em 7 dias. Curso R$ 49,90. Gente, é uma semana com a mesma informação. Em nenhum momento apareceu assim, ó. Homens acima dos 45 anos, quando entram na endopausa, têm um problema químico e ficam em depressão. Então, ele está com depressão, está precisando de ajuda. Mas você confiou tanto naquela informação e comprovou o viés de confirmação que se transformou numa verdade absoluta. Em nenhum momento você foi ver o contraponto. Um campeão, ele olha sempre os dois lados. Eu cheguei pro Grêmio, há 2 semanas atrás, eu olhei pro pessoal do Grêmio e perguntei: por que o Grêmio é grande? Ou melhor, por que o Inter é grande? Gente, quando eu perguntei por que o Inter é grande dentro da arena,
eu achei que eu ia apanhar. Gente, por que o Inter é grande? Que o Grêmio é maior. Que o Grêmio é grande. Um ajuda o outro. Então tem sempre os dois lados. Pergunta pra mim, 1, 2, 3. Ronan, por que tu acredita em Deus? 1, 2, 3. Deus. Porque eu estudei tudo sobre a não existência de Deus. Hoje eu sei que Deus existe, ou essa energia universal existe, porque eu sinto e eu vejo isso, vejo ele nas pequenas coisas. A física está estudando, a neurociência está estudando, a psicologia está estudando isso. E existe algo maior. Só que eu quase fui convencido que não existe. Então, tu quer ser um campeão, tem que olhar os dois lados sempre. Para de olhar só de um lado as coisas. Aquilo que tu dá valor vai se tornar uma realidade para ti. Mas se você não der valor para 2, 3 coisas, analisar e tomar uma decisão, você vai ser consumido pelo viés de confirmação. Terceiro, busca a excelência. A palavra excelência, ela vem do latim. Significa ir além. Gente, sempre é possível fazer melhor. Eu saio agora dessa apresentação e eu vou no carro fazendo as seguintes perguntas. De 0 a 10. Como é que foi minha apresentação? O que eu fiz certo? O que eu fiz errado? Se eu tivesse a chance de fazer a palestra de novo, o que eu faria para ser melhor? Você atendeu um cliente, certo? Depois do atendimento, pergunta para ti. De 0 a 10, como é que foi meu atendimento? O que eu falei para ele que foi bom? O que eu errei? Se eu tivesse a chance de atender de novo esse cliente, o que eu faria para ser melhor? Acostuma teu cérebro a buscar a excelência. Eu gosto muito, por exemplo, da Fórmula 1. Em quantos segundos trocava o pneu do carro na década de 70? Vocês sabem? Quem curte Fórmula 1, quantos segundos? 25 segundos, gente. O carro parava, 25 segundos depois o carro saía. Os caras definiram o objetivo, criaram estratégia para ter previsibilidade, fizeram o treinamento. Quantos segundos troca o pneu do carro hoje? Quanto? 3 segundos? Não, 3 segundos a Fórmula 1 dá para casar 5 vezes se apertar umas 10. 1,79 segundos. Gente, o carro para, é feito isso aqui, ó. Tchuc, tchuc, o carro sai. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Se a Fórmula 1 continuar com esse nível de excelência, em quantos segundos vão trocar o pneu do carro daqui a mais 50 anos? Não vai ter pneu. Não vai. Agora a última pergunta, guarda para ti a resposta. Em quantos segundos, ou melhor, você é um Fórmula 1 em termos de excelência. Você é um Fórmula 1 da década de 70 como profissional ou um Fórmula 1 de 2025, sempre buscando ir além? Só guarda para ti essa reflexão. E último, trabalhe em equipe. Você não é uma ilha. Nós somos seres sociais. Essa história de dizer eu vou fazer só do meu jeito não existe. Vendas, marketing, logística, financeiro, todo mundo tem que trabalhar em grupo. Por isso que a cultura organizacional é importante, definir visão, missão e valores. Para falar trabalho em equipe, eu quero mostrar um vídeo para vocês aqui. É um vídeo, deixa eu ver uma coisa aqui, está aqui. Aqui, ó, eu quero falar desses dois caras. Eu botei o vídeo no lugar errado, mas tudo bem. Para falar de equipe, eu quero falar desses dois caras. Michael Schumacher e Ayrton Senna. Vamos imaginar que nós estamos numa festa? Vamos imaginar? Gente, estado mental de festa, tá? Banda tocando aqui na frente, todo mundo dançando. E numa segunda-feira de tarde, no bailão da Rematify, entra por aquela porta o Michael Schumacher. Como é que seria a reação da banda e da plateia com o Schumacher agora, nesse momento, no bailão? Como é que seria? Mais ou menos assim. Tu viu o chafariz que tá ali? O Schumacher. Tô nem aí, vou continuar dançando, né? Os pumpers nem saberiam quem é. Mas alguns iam tirar foto, certo? Mesma festa, vamos imaginar? Banda tocando, todo mundo dançando. Vindo da fazenda do Galvão Bueno, ali perto de Bagé. Entra por aquela porta o Ayrton Senna. Como é que seria a reação da banda e da plateia? E direto nele. Só não me façam igual uma pessoa esses dias. Ou não, sairia todo mundo correndo, um fantasma. Por isso, gente, que a caixa de ovos diz, contém ovos, tá? Vamos imaginar que o Senna não morreu. Como é que seria, gente, a reação? Parou tudo. Banda ia ser a primeira a perceber, tá aqui em cima.
ia anunciar, nós íamos começar a tirar foto, a comunicação é rápida, Instagram, Facebook, as fotos iam viralizar, daqui a pouquinho eu chamar aí o patrão do CTG para dizer, cara, fecha o bailão. Tem 2.000 pessoas aqui na frente, vieram de Tapes, vieram de Pelotas, enfim, até de Porto Alegre, que sabem que o Senna está no bailão. Gente, qual é que é a diferença do Senna e do Schumacher? O Schumacher é um cara admirado, multicampeão. Mas o Senna, ele é amado. Gente, o que faz o Senna ser amado? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, é um vídeo de internet, que ele não tem uma resolução muito boa, porque ele é de 1991. Naquela época a televisão era analógica. Guarda essa informação. O Senna está em primeiro lugar. Se ele chegar até a 5ª posição, ele vai ser campeão do mundo no Japão. Última corrida. Mas ele está folgado em primeiro. Atrás dele vem o seu companheiro de equipe, o seu colega de McLaren, o Gerhard Berger. E a 200 metros da linha de chegada, o colega Ayrton Senna toma uma atitude inédita. Uma atitude incrível. Uma atitude que até hoje não foi repetida. Assistam o vídeo, os mais velhos vão se emocionar porque vão reviver a experiência daquelas manhãs de domingo. E vocês, Pumpers, né, vão entender por que nós, os vovozinhos, né, amamos tanto o Ayrton Senna. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. É a última volta da prova. 5.874 metros para quem doutoramento para o pai para da Fórmula 1. Para aquele Volkswagen motrice que manteve a vitória. Para aquele ataque de uma nariz com o Ayrton Senna. Que o povo comemora a carretera. O cabelo. Aperta aí. Tu pegar o celular para chamar vocês. Aí o boca aberta deixa eu ir. Teste. É a última volta da prova. 5.874 metros para quem doutoramento para o pai para da Fórmula 1. Para aquele Volkswagen motrice de uma terceira vitória. Para aquele ataque de uma nariz com o Ayrton Senna. Porque o povo comemora o Cabo Serra. No meio da bolsa que eu cunho direito. Ayrton Senna que eu também do braço direito. Ele vem lá no minha volta para comemorar o tricampeonato mundial. Ayrton Senna verei, conta valer na mão. Aí vem ele na parte vida do circuito. Leva 100 segundos e volta de Berger. Vem com todo cuidado, já não vai brincadeira. Vem descendo para o rap. Aí vem Senna. Opa, começa a picar dinheiro do aéreo de Ducati mais adiante. Aí vem Senna para tomar bandeirada. Vai tentar a 33ª vitória. Querem se apostiar para ter o ritmo. Ele tá no gatinho. Vem para controlar o spool. Mais aí na frente agora. Puxa para a esquerda. Vai com a controlar em full. Contorno em full. A parte daí também potência. Ele vai para a parte de velocidade. Ele é todo em furma. Crê que ele se aproxima. Aí vem Senna. A batalha prepara a peta. A bola prepara a peta. A torcida da polenta prepara a peta. O Brasil prepara a peta de pena. Aí vem ele. Se aproxima sua gente. Ele vem que tá ponta e atrás. Então isso aí é Senna. Aí o Dolteiro. Aí vem ele. Na seguinte. Pera que ele se aproxima muito. Você quer encosta. Ele vai torcinar o Taberia. Aí vem Senna. Ele vai continuar. Eu sabia. Ela deixa a Berger passar! Brasil! Ayrton Senna do Brasil, bicampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé dentro da cabeça! Aplausos, gente! Grande potência! A festa é dele! Ele quer perder a festa! A festa da McLaren! A festa de Rubens! Tamam, mas isso é emocionante, né? Se você for na escola da Fórmula 1, quem ganhou a corrida foi o Gerhard Berger. Se você for na história da Fórmula 1, vai descobrir que a única vitória que o Gerhard Berger teve, até 1996, foi em 91, foi essa. Foi o Senna que deu. E quem acompanhava a Fórmula 1 até uns anos atrás, lembra, né? Quantas vezes o Rubinho teve que tirar o pé
para o Schumacher passar. Por que isso acontecia? Eles não tinham os melhores carros. As McLarens eram muito inferiores às Williams. E quando a gente não tem os melhores recursos, nós temos que ser bons em 3 coisas. Primeiro, estratégia. Fazer o time todo participar da estratégia. Segundo, treinamento em cima da estratégia. E terceiro, trabalho em equipe. Alguns, às vezes, têm que abdicar de certas coisas para poder o bem maior. Quando existe um bem maior, todo mundo trabalha junto, a força se multiplica. O Berger segurava atrás as Williams para o Senna correr na frente. Só que na hora que o Senna percebeu que poderia retribuir, o que o Senna fez? Tirou o pé e disse, Berger, passa. Se nós pudéssemos definir o comportamento do colega Ayrton Senna com uma palavra, qual palavra você usaria? Gratidão, muito bom. Algumas palavras que vocês forem falando eu vou falar em cima. Gente, gratidão. Não trabalhem com pessoas ingratas. Trabalhem forte a contratação para excluir os ingratos. Ingrato acha que tem direito. A pessoa grata conquista espaço. O que mais? Companheirismo. Quem falou humildade? Qual é o seu nome? Roseli, quando o Jim Collins ele estuda as empresas feitas para vencer, ele descobre o seguinte. O grande segredo das empresas feitas para vencer, elas são lideradas por líderes humildes. Agora entendam o que é humildade. Humildade não é fraqueza. Humildade é você definir um objetivo, saber que tem que mudar comportamentos, aprender coisas novas para chegar onde você quer. Humildade é segurar o ego. O teu ego está dizendo, vai para a esquerda. Mas a tua humildade diz, não, pelo bem da empresa é melhor ir pela direita. Que é muito difícil. Além de humildade, o que mais a gente pode dizer, gente? Teve empatia? Muita. Generosidade teve? Também. Então vocês percebem que essas palavras foram ditas, empatia, generosidade, trabalho em equipe, humildade, gratidão, são palavras que nós temos que ter todos os dias para trabalhar bem em equipe, para criar uma energia dentro da empresa com força, para superar esses obstáculos que estão sendo apresentados para nós? Atitude em que sentido? Aí vem dos valores, né, que tu tem. Valores do estado emocional que você tem, do que é certo, do que é errado. Principalmente do teu objetivo, né? A atitude, ela vem muito do teu propósito de vida, os teus objetivos. Tá? Se tu tá alinhado, os teus valores, os teus objetivos, a atitude, ela acontece. E o estado emocional tem que estar ok. Aí, eu posso ficar horas falando. Uma coisa importante para a atitude é o sono. Se o sono não tá legal, a atitude, ela é eliminada. Porque aí você não produz serotonina, né? E nem dopamina. Então, o sono é uma coisa importante. Mas vamos lá. Gente, não adianta a gente ficar aqui esses 75 minutos se nós não partirmos para uma decisão. Tu quer ser um campeão, tu quer ser uma campeã, tu tem que adorar momentos de decisão. Se você perguntar para qualquer atleta profissional qual foi o momento que ele mais gostou na carreira, ele vai te responder, aquele que eu tive que decidir. Não importa se venceu ou perdeu. Se eu tivesse a oportunidade de sentar com cada um de vocês numa mentoria, eu iria perceber que o momento que você tem mais orgulho na sua carreira também teve decisões ali. Então, o que eu quero pedir para vocês hoje, antes de dormir? Reflitam. Nós não temos livre-arbítrio quando nós tomamos uma decisão sem reflexão. O verdadeiro arbítrio vem no momento que a gente para e pensa. Quais são os comportamentos que eu tenho, que eu vou manter, que me aproximam dos meus objetivos, mas quais são aqueles comportamentos que eu vou ter que, exorcizar? Mudança de comportamento te leva ao primeiro lugar no pódio. Outra coisa que eu quero pedir para vocês também, gente, decidam ser felizes. Felicidade não tem nada a ver com colecionar dinheiro na conta bancária, sabiam? Não tem nada a ver. Eu trabalho com bilionário infeliz depressivo e com gente simples com uma alegria no coração que transborda. O que é felicidade? Você trabalhar no que gosta, amar o que você faz e, ser um apaixonado por aquilo que você tem. Felicidade para mim é te encontrar daqui a um ano e você me reconhecer e falar, cara, um dia eu assisti uma palestra tua em Camaquã e tu falou uma frase que fez eu pensar em mudar um comportamento e eu quero te agradecer. É nesse momento que eu sei que o meu propósito junto a Deus está sendo cumprido, que é levar informação e levar conhecimento. Não condiciona a tua felicidade a bobagens. Só vou ser feliz quando aumentar o faturamento da minha empresa, só vou ser feliz quando comprar um carro, quando comprar uma casa. Gente,
dá para ser feliz agora, nesse momento. Para mostrar o quanto é importante a gente viver o momento, e no esporte a gente fala, quanto maior for o prazer em competir, menor é o medo de perder. Eu quero concluir a minha apresentação mostrando para ti o momento mais duro que eu vivi na minha carreira profissional e graças a ele eu consegui mudar muitas coisas na minha vida. O ano era 2016. 26 de novembro de 2016. Eu negociava com um clube de futebol para fazer um trabalho sobre a blindagem da negatividade. Naquele dia, o preparador físico auxiliar entrou em contato comigo, nós fechamos o negócio. E no final da chamada de vídeo, ele faz uma pergunta que muda tudo. Ele pergunta assim: professor Ronan, faltam só 3 jogos. Não é melhor o senhor começar esse trabalho em janeiro? Quando ele me faz aquela pergunta, eu sem entender o porquê eu respondi: é melhor começar em janeiro. Eu desliguei o telefone, eu não acreditava no que eu tinha feito. Eu queria viajar com aquele time, eu queria ser campeão com aquele time. No sábado de manhã, o sócio do treinador, o Guilherme, entrou em contato comigo e perguntou: que história é essa, Ronan? Ele era meu cliente. Que tu não vai viajar? Você é louco? Pega teu passaporte e corre para São Paulo que eu vou ligar pro técnico. E eu falei: Gui, não faça isso. Se eu prometi começar em janeiro, vai ser em janeiro. Eu só fui entender o porquê daquela minha decisão na madrugada de segunda para terça-feira. O time que eu estava negociando e deixei de viajar era a Chapecoense. Gente, eu cheguei na Chape na terça-feira do acidente. Terça e quarta eu ajudei a Chapecoense a tomar as primeiras decisões no velório coletivo. Aquela missa que vocês assistiram na quinta-feira à noite, ninguém tinha cabeça para organizar. Alguém tinha que ser frio, que nem um Bugsy, fazendo ponto de 3 no momento de pressão. Eu reuni as únicas 4 pessoas que gestaram da Chapecoense, do departamento de marketing da Chape, o padre Igor da cidade de Chapecó. Coloquei eles sentados numa mesinha pequenininha de reuniões e fiz eles focarem em tudo que tinha que acontecer naquela noite. De vez em quando entrava pela porta uma pessoa extremamente nervosa. Eu chamava ela para o jogo, ouvia atentamente, buscava compreender, fazia perguntas, fazia ela participar e ela se acalmava. E foi decidido o seguinte: a cerimônia vai ser simples, cadeirinha de palha, mas vai ser o quê? Acolhedora, para quem mais precisava, que era as famílias. Quinta, sexta e sábado eu trabalhei aqui dentro do vestiário da Chape, eu e aquela menina Fabiana, no atendimento direto a todos os familiares. Nós éramos as babá dos familiares. Eu via a dor, eu sentia a dor, eu literalmente carreguei a dor no colo. Num certo momento eu percebi que as esposas dos jogadores, muitas com filhinhos pequenos, as coitadas não conseguiam mais cuidar daquelas crianças. E eu ficava pensando, mas qual é que é o meu propósito aqui? Estratégia, estratégia. Peguei uma bola de futebol, coloquei aquelas crianças em fila e eu entrei em campo com elas, perfilado, para jogar bola. Eu era o goleiro. Eles faziam um gol em mim e a torcida da Chape gritava como se a Chapecoense tivesse feito um gol. Quando de repente um pequenininho de apenas 3 anos de idade, filho do Chinho, analista de desempenho que faleceu, ao pegar uma bola ele olhou para mim e perguntou: tio, tu sabia como meu papai morreu? Naquela hora eu vi a imagem do meu filho. Podia ser o meu filho João Pedro fazendo a pergunta para outra pessoa. E para quem tem criança sabe, né? Quando um pergunta, eles vêm para cima, né? Uma menininha de uns 6 anos: tio, meu pai virou aquela estrelinha lá, ó. Eu tô com tanta saudade do meu pai. Ele volta no sábado, né, tio? E eu sabia que não. E eu não podia chorar, gente, porque eu tava ali para ajudar aquelas pessoas. Esse era o meu propósito. Eu só saí do estádio no sábado quando o último familiar pegou o atestado de óbito e levou o corpo do seu ente querido. Eu voltei para casa no domingo. Numa viagem de Chapecó a Porto Alegre, que você leva 7 horas, eu levei as incríveis 19. Tão triste que eu estava. Eu cheguei em casa e entrei numa espécie de depressão, super normal para quem tinha visto tanto sofrimento e não podia externar. Eu fiquei 4 dias de cama. E como se uma luz tivesse ligado na minha cabeça, eu tirei um aprendizado de tudo aquilo que eu tinha visto. Porque a tristeza também é um sentimento bom. A partir do momento que tu olha para ela, aprende com ela e cria estratégias para mudar algo na sua vida. E se vocês me permitirem, eu gostaria de compartilhar contigo o que eu aprendi sendo voluntário
na maior tragédia do esporte mundial. Tudo que nós precisamos para vencer, para vender, liderar e ser feliz, nós temos agora. Por favor, todos vocês, respirem fundo. Sintam a vida. Cara, nós temos a chance de chegar amanhã nas nossas empresas e fazer diferente, por nós e por nossas famílias. Nós temos saúde, nós estamos bem. Podemos estar cansados, são 5:30 da tarde agora, e eu acordei 4 horas da manhã, e eu estou cansado. Eu acredito que vocês também estão cansados, mas a gente está bem. E o mais importante, gente, sabe aquele dia que o bicho está pegando? Sabe aquele dia que nada está dando certo? Sabe esse dia? Lembra que em casa tem pessoas que te amam e estão torcendo pelo teu sucesso. Em cada atendimento, em cada cliente que você atende, em cada problema que você resolve. Nunca me esqueça disso. Erra as pessoas que torcem por ti. Qual é teu nome? Hã? Bernal. Pedro? Pedro, eu chamo de Pedro, nome do meu filho. Sabe, Pedro, toda vez que acontece um problema comigo, depois daquele dia 29, o dia do acidente, eu sempre comparo com o que eu vi dentro do vestiário da Chape, onde estavam os familiares, durante toda aquela semana fatídica. E eu posso dizer para ti, Pedro, e para todos os teus colegas aqui, ó, os nossos problemas são desse tamanho. Quando nós temos saúde, nós estamos bem, é tudo que precisa para ser feliz. Eu agradeço a Deus não ter ido viajar, mas agradeço muito a Deus ter sido chamado para ajudar. Tu quer ser um campeão? Agradeça sempre, na vitória e na derrota. Eu curto muito a dinâmica de uma equipe de vôlei. A equipe de vôlei, quando ela faz o ponto, qual é que é a primeira atitude que eles têm? Vem para o meio, se abraça e agradece. E quando eles erram, o que eles fazem? Gente, a mesma coisa. Então a dinâmica de uma equipe de vôlei mostra muito bem como é que é o comportamento de um campeão. Porque os verdadeiros vencedores, você não conhece eles na vitória. Sabe por quê? Na vitória tudo é festa. Tudo é folia. Quando é que tu conhece um vencedor? É na hora da encrenca. É na hora do problema. É na hora que um Trump da vida faz o que está fazendo aí e o governo não consegue resolver e encara de frente a situação. Quando é que conhece um povo campeão? E depois de uma enchente. Porque a gente se uniu, planejou, executou, venceu e depois agradeceu. E para terminar em alta aqui a nossa apresentação, antes disso, me sigam no Instagram, Rona Mairesse. Eu estou lançando um livro. Eu estou dando um dos capítulos do livro de presente. Então tu entra no meu story, vai ter lá um link, clica, solicita o livro que a minha equipe manda para você, o capítulo do livro Atitude e Mente de Campeão, que é baseado na neurociência, na psicologia, para ensinar a ter uma atitude melhor, ok? É um presente que eu estou dando. Então peçam lá o livro para vocês. E segundo, prepara a música aí, só prepara ela. Quando dizer agora, tu coloca. Tu vai levantar, vai escolher 2 ou 3 pessoas, vai dar um abraço nela e dizer o seguinte: obrigado por fazer parte da minha vida aqui na Rematify.